Você é o que você come. Você já ouviu falar isso por aí? Muito provavelmente, né? Então, a relação dos alimentos com a saúde física é muito comum. A gente sempre faz algumas relações. Mas e a saúde mental? Você já parou para pensar como que a sua alimentação e o que você come interfere no seu emocional? Então, este é o tema que a gente vai conversar aqui e agora em mais um episódio do Pode Cuidar. Um podcast que faz parte do programa Cuidar do Grupo Sada, pensado exatamente para discutir o compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida. Eu sou Keila Ariadne e quem está aqui comigo é a Alessandra Nunes. Gente, a Alessandra, ela é nutricionista, ela é especialista em... Eu sempre gosto de ler para não errar, viu, gente, o currículo. Então, vamos lá. Ela é especialista em educação alimentar e nutrição de precisão e obesidade. E ela também é especialista em modulação intestinal. E já ela vai explicar para a gente do que se trata essa especialidade. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada, boa tarde. Então, como eu disse, ela é especialista em obesidade e precisão. E aí eu escolhi começar essa conversa de hoje exatamente falando sobre este tema. E eu vou trazer alguns dados aqui que eu levantei de um estudo feito pela Fiocruz, que mostra que mais da metade da população brasileira, da população de adultos brasileiros, 56% tem obesidade ou sobrepeso. Esse dado, Alessandra, ele é dividido da seguinte maneira: 34% tem obesidade, isso dá 1 em cada 3 brasileiros, e 22% tem sobrepeso. E a gente sabe muito bem, que a gente sempre ouviu falar, de como a questão da obesidade interfere em problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Agora, e o impacto na saúde mental? Como é que fica? Como é que é o impacto da obesidade e da alimentação na nossa saúde mental? Então, a gente sempre tem que lembrar que o ser humano é um complexo, né? Nós somos feitos de corpo, mente, espírito, alma, né? Essa parte mais subjetiva e a parte objetiva do ser humano. A alimentação, ela está diretamente relacionada no momento em que eu preciso nutrir uma célula, uma função de um órgão, no momento em que eu preciso fazer com que eu construa neurotransmissores. Como que eu vou construir serotonina, noradrenalina, dopamina, sem ter a pecinha mínima da construção desse projeto, que é um nutriente? A nutrição é nesse momento que ela vem dando reforço para eu conseguir construir esses meus neurotransmissores. Mas tem aqui uma questão: como que eu construo neurotransmissores se eu não absorvo? Se o meu intestino não está sendo capaz de absorver? Ou se eu não quebro as proteínas daquele alimento que eu consumo? E lá no meu estômago eu não tenho a condição necessária para fazer esse processo de digestão. Então aqui a gente já começa a perceber que o corpo ele é um complexo onde uma parte auxilia a outra a funcionar bem. E aí no começo da minha fala eu falei que a gente tem corpo, mente, espírito, e as emoções estão nesse meio. Será que elas influenciam nesse lugar da nutrição? Também são responsáveis por poder ajudar nesse processo, atrapalhar ou ajudar o processo digestivo, atrapalhar ou ajudar o intestino a funcionar melhor. E temos aí um terceiro elemento que eu não falei, chama microbioma intestinal. E aí a gente tem que atuar com eles também. Enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, numa relação que é muito comum quando as pessoas, a gente está um pouco estressado, um pouco nervoso e tem uma vontade de comer um doce, de comer um chocolate. Assim como também tem algumas pessoas que perdem o apetite totalmente. Exato. Então, isso tem tudo a ver, a explicação está nos neurotransmissores? É um conjunto de fatores, sempre vai ser, né? A nutrição de precisão, ela traz um pouco mais autoconhecimento nesse processo genético. Então, quais são os meus genes e onde os meus genes vão me ajudar ou serem um fator dificultador de processos metabólicos. Claro que eu não chego a conhecer tudo, mas eu vou me conhecendo um pouco mais. Dentro da pergunta que você me fez, eu preciso observar, por exemplo, o meu corpo sempre busca a homeostase. Eu sempre quero voltar para um lugar de conforto. E nesse processo, quando eu estou muito ansiosa, quando eu estou preocupada, eu vou liberar um hormônio que chama cortisol. Esse hormônio, ele obriga o meu corpo a trazer respostas.
Então, eu sempre estou diante de situações onde eu preciso me adaptar. Será que consumindo um chocolate eu vou ter mais conforto? E eu consigo Então, isso. é uma busca por uma compensação ali, né? Eu estou sentindo forma de um mal-estar e eu quero... uma sensação. Agora, por falar em hormônios, e eu estou pensando aqui numa questão que está muito na moda, quando a gente fala em obesidade, que é a medicalização, né? As pessoas hoje, elas querem fórmulas muito rápidas, o uso desenfreado aí de medicamentos que são destinados, né, a diabetes, ao tratamento da diabetes, que estão sendo usados para o emagrecimento, tem sido muito usado. E aí eu queria entender, e queria que você explicasse, né, para todo mundo que está aqui acompanhando a gente, até onde o tratamento é medicamento e até onde o tratamento é estilo de vida. Porque essa busca rápida, ela pode gerar um resultado rápido, mas e os efeitos colaterais? Então, vou voltar para a minha frase. Estamos sempre nos adaptando. Esse processo de adaptação, ele é muito importante. O corpo, quando ele sente uma perda, ele faz mudanças metabólicas para compensar essa perda. Então, se eu tenho uma perda de gordura muito rápida, o meu corpo entende que eu estou em privação. E ele estando em privação, ele muda metabolicamente para que eu não gaste tanta energia, para que eu não perca tão rápido. Então, ele sempre faz ajustes para voltar ao ponto onde ele encontra, onde ele compreendeu que é um ponto de equilíbrio. E isso pode ser uma via positiva ou negativa. Depende de todo o seu processo de vida. Tem que ter um acompanhamento médico, Tem que ter né? um acompanhamento médico, nutricional, um acompanhamento de um profissional nutricionista, um acompanhamento de um psicólogo. Quanto maior for a sua equipe de suporte, mais fácil você conduzir as alterações que serão geradas nos processos. Então, o medicamento, ele pode ser útil? Sim, ele pode ser útil, mas ele pode trazer consequências negativas. Existem evidências hoje que alguns medicamentos aumentam a perda de massa muscular. Sendo que a massa muscular para o ser humano é a nossa principal, é o nosso tesouro. Vamos e é muito importante para o nosso envelhecimento, né? Importante para a qualidade de vida. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Assim, a minha mãe teve um caso de desgaste na coluna por conta de perda de massa muscular. Então, assim, é um problema da coluna que tem a ver com, né, que é agravado pela massa muscular. Então, ela que sustenta. Exatamente. E se eu perco massa muscular, eu ainda tenho um outro fator. A massa muscular, ela é mais metabolicamente ativa. Então, para que eu mantenha massa muscular no meu organismo, eu gasto mais energia, eu tenho um gasto metabólico maior para manter aquela massa. Então, eu tenho um direito de consumir uma quantidade de caloria maior. Se eu reduzo a quantidade de massa muscular que eu tenho através do uso da medicação, sem orientação, sem iniciar uma atividade física, sem outros fatores de equilíbrio, o que vai acontecer quando eu parar com essa medicação? Eu vou perder o peso, mas eu vou ter uma quantidade de gordura superior à que eu tinha anteriormente, talvez, uma quantidade de massa muscular menor e um gasto energético diário menor. Então, vai ser muito mais fácil eu ter um reganho daquele peso. Sim. E aí entra na segunda parte da pergunta que eu te fiz, que tem a ver com o estilo de vida, né? Então, você está falando aí da questão da massa muscular. E aí a gente vai falar da atividade física. Então, ela relacionada com a alimentação também vai ter um impacto na nossa saúde mental, né? Porque a gente está pensando em saúde física quando a gente está procurando uma academia, né? Qualquer outra atividade. Mas como que esse combinado aí do alimento, da atividade, traz benefícios para além de um corpo cuidado, né? Mas de uma mente bem cuidada. Aqui é um ponto muito interessante. Hoje já tem evidências de que a atividade física, ela melhora muito a sua saúde mental, né? Vamos colocar dessa forma. Por quê? Eu consigo produzir citocinas anti-inflamatórias, fatores anti-inflamatórios que são produzidos durante a atividade física. Então, a atividade física, ela não é só para ter um corpo bonito. Ela também é um fator de proteção para a saúde mental. A atividade física, ela também ajuda a melhorar o grupo de bactérias que vai estar no seu intestino, que eu comentei lá atrás, sobre a absorção dos nutrientes, quebra dos nutrientes. Então, a atividade física, ela é
algo de extrema importância para a qualidade de vida do ser humano. Nós realmente necessitamos estar em atividade física. Não vou definir qual a melhor, mas é importante. Porque aí vai depender da preferência de cada um, da resistência. Da necessidade, da situação. Sim. E aqui, ainda falando do estilo de vida, eu fiz um levantamento aqui de uma pesquisa para mostrar o consumo de alimentos ultraprocessados. Gente, é assustador. Essa pesquisa foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde de Brasília. E ela mostra que 83% dos adolescentes consumiram produtos ultraprocessados. Quem convive com adolescentes sabe que eles, a predileção por esse tipo de alimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. 68% consumiram bebidas adoçadas, 41% consumiram o macarrão instantâneo, que eram perguntas bem específicas dos hábitos alimentares desse grupo, né? Consumiram também salgadinhos, biscoitos, 55% tem o costume de comer biscoito recheado, doce. E essa taxa de consumo de ultraprocessados, ela vem crescendo. Na última década, ela cresceu a uma taxa de 5,5%. Qual que é o resultado disso? Excesso de peso, adoecimento e reflexo na saúde mental. Nós estamos vivendo aí uma epidemia, né, de depressão, de ansiedade, que tem afetado muito os nossos adolescentes. Então, o que a gente pode fazer para mudar esses hábitos? Principalmente, agora falando de pais para filhos, mas também quem tem sobrinho, né? Quem conhece algum adolescente. Nós precisamos pensar em situações, né? São vários fatores que influenciam uma escolha alimentar. Se eu estou em casa e tenho um acesso fácil a um biscoito de pacote, eu vou escolher fritar um ovo e cozinhar um alimento? Provavelmente não. Pela preguiça, pela pressa, por diversos fatores. Então, o acesso, ele é um ponto importante nesse momento. Eu preciso observar esse acesso. É o famoso quem compra. Né? Quem está pondo em casa, como é que está essa conversa, esses acordos que são feitos com a família. E eu também preciso compreender que essa mudança do estilo de vida, ela vem sendo muito rápida, né? As pessoas estão delegando a uma terceira função, a indústria de alimentos, a função de alimentar a família. E preciso de alimentos que duram muito tempo. Sim. E alimentos que não vão dar trabalho. Porque gastar tempo mastigando, as pessoas também não estão querendo tanto. Então, eu tenho diversos fatores que contribuem pela busca de um alimento ultraprocessado. E aí eu tenho um outro fator que não é muito falado, mas o alimento ultraprocessado, ele tem uma concentração de gordura, açúcar e sal que traz uma sensação muito palatável. E essa sensação muito palatável estimula a minha busca por isso. Então, já é um fator aí que eu não tenho tanto controle, porque ele estimula isso dentro do meu organismo. Então, se eu não tiver consciência do que está acontecendo, vai ficar mais fácil eu cair na tentação. E aí eu tenho uma outra situação. Alimentos ultraprocessados, muitas vezes, eles vêm pobres em nutrientes. E esses alimentos pobres em nutrientes colocam o meu corpo num processo de desnutrição. Não aquela desnutrição clássica que a gente conhecia, como a desnutrição proteico-calórica, né, que a gente via na televisão, as pessoas desnutridas, muito magras. E aí você reconhecia uma desnutrição no momento que você vê. Hoje nós temos pessoas com excesso de peso e desnutrição no quesito de falta de nutrientes. A pessoa não tem zinco, não tem ferro, não tem magnésio, não tem vitamina A. Ela não tem a quantidade de vitaminas e minerais que seriam necessárias para eu construir uma célula saudável. E aí o corpo, ele fica mandando mensagem. Qual mensagem que ele manda? Eu preciso me suprir essa necessidade. Busque alimentos, busque o que vai me suprir essa necessidade. E aí aumenta ainda mais a sua busca, só que você aprendeu a buscar o que está mais fácil, o que é mais gostoso, e aí você busca mais alimentos ultraprocessados. Gente, muitas vezes eu estou no supermercado, eu pego uma coisa e falo, não vou levar. Porque é isso, você vai comprar um macarrão instantâneo, você vai, né, comer, vai comprar um congelado. É óbvio, gente, que uma vez ou outra, numa pressa, a gente vai lançar mão, né, dessa praticidade. Mas não dá para virar um hábito. Aí a gente pode pensar naquele 80-20. Se eu estiver conseguindo fazer 80% correto,
Os 20% não vão eliminar os meus 80%. Ótimo. Então, eu não preciso também ser uma pessoa que precisa cumprir. Né? Não, eu não posso, em momento algum da minha vida, comer um alimento ultraprocessado. Não é assim. Né? E essa questão, eu tenho pensado que eu tenho adolescente em casa, o quanto eles ficam no quarto, né? Eles vieram de uma pandemia onde eles tinham aula online o tempo inteiro. A gente em home office trabalhava, então era um consumo assim, a gente nem via o que a gente estava consumindo. Ia ali na tela, então esse combo aí de tela com alimento. Como é distração, né? Eu preciso de um tempo para que a mensagem que eu estou dando ao meu corpo do alimento, a mastigação, ative lá no cérebro o receptor que vai me informar e começar a desencadear todo um processo de informações trazendo os hormônios necessários para dizer, olha, você está consumindo, você está saciado. Se eu não dou um start correto nessa cadeia de informações que vai decorrer ali no meu processo metabólico, meu corpo demora a manifestar que ele está satisfeito. Se eu estou distraído, né, se eu estiver consumindo sem prestar atenção, demora ainda mais. Nossa. Porque não é só eu comer, não é o fato de chegar o alimento no meu estômago que é o único responsável por esse processo. A visualização, a gente pode pensar nisso quando? Quando eu vou almoçar ou quando eu sinto o cheiro da comida próxima à hora do almoço, o que acontece com o meu corpo? Saliva. Ele saliva, ele já se prepara. Quando eu vejo o alimento, o meu corpo já dá uma resposta. Então, os sentidos, o visual, o tato, o olfato, todos os sentidos estão juntos trabalhando para esse controle da saúde. Uma saciedade também, né? Exato. Porque se eu não presto atenção, eu vou consumindo Quando eu saio consumindo desenfreado, eu tenho esse prejuízo. Agora, e eu deixei de falar de um ponto. Pode falar. Só para ressaltar, porque a gente nunca pode esquecer que o que nós comemos é aquilo que alimenta o nosso microbioma intestinal. E ele também, o grupo de bactérias e protozoários e vírus que ocupam o nosso intestino, eles produzem metabólitos. E isso é um outro fator que deixa a coisa um pouquinho mais complexa. Então, gente, eu vou aproveitar aqui porque a Alessandra ela é especialista em modulação intestinal e eu fiquei muito curiosa para entender do que se trata. Né? Eu quero aproveitar a sua experiência. Você está falando aí do microbioma, né? Então, o que é modulação intestinal? A modulação intestinal seria a condição que nós, utilizando a alimentação, técnicas de relaxamento, né? Mais condições assim, escolhendo melhor os alimentos, o que nós vamos comer, a forma de comer, como que nós vamos sinalizar para o nosso intestino e ajudá-lo a selecionar o grupo de bactérias que vai estar ali. Então, a gente tem esse controle de alguma forma? De alguma forma, sim, não especificamente. Mas, por exemplo, se eu consumo um tipo de alimento, se eu consumo mais alimentos de fonte proteica, eu como muita carne, eu vou ter que ter no meu intestino um grupo de bactérias que vai ser mais capaz de digerir a carne. Por quê? Porque eu consumo muito isso. Então, eu estou estimulando o crescimento desse tipo de bactérias. Se eu consumo mais verduras, legumes e frutas, eu já seleciono, eu já fortaleço um outro grupo de bactérias. Se eu consumo muito doce, muito açúcar simples, muito biscoito, eu já seleciono outro grupo de bactérias. Então, aquilo que eu como, tudo aquilo que eu ingiro, que chega ali no meu intestino, serve de alimento também para determinados grupos de bactérias que são responsáveis por digerir e terminar de metabolizar aquele complexo ali. Tô pensando uma coisa aqui que sempre passa pela minha cabeça, que você já deve ter ouvido falar, que quando a pessoa está enfesada. Isso tem fundamento? Que a pessoa fala, a pessoa está emburrada, está enfesada. Tem fundamento, porque quando eu estou com o intestino preso, eu gero uma resposta inflamatória ali no meu corpo. Então, ela tem interferência no humor. Ela tem interferência no humor também. Gente. Eu não estou com uma função perfeita de eliminação no meu intestino. Eu não estou conseguindo selecionar bem. Pode ser falta de água, pode ser uma alimentação desequilibrada, pode ser excesso de estresse. Então, assim, é difícil definir qual a causa. Mas em conjunto a gente vai tentando buscar as melhores intervenções. Mas isso leva normalmente a uma palavra que está na moda, que é a desbiose intestinal. E aí a gente escuta muito essa palavra. Por que a gente tem desbiose intestinal? Porque é um crescimento exagerado
de algum grupo de bactérias ali que cresce muito mais que outros que deveriam estar em equilíbrio. Seria o estou desregulado. O intestino vai estar desregulado. E aí eu tenho vários tipos de consequências, desde o intestino preso, ou o intestino muito solto, até dores de cabeça, estufamento e vários outros sintomas que podem... Então, gente, vamos para uma parte prática que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é pegar umas dicas, né? Aproveitar a experiência, que é a voz da experiência, pegar algumas dicas de alimentos que são bons e os alimentos também que a gente tem que evitar, porque tem alguns alimentos que eu imagino que vão desencadear uma inflamação. Então, vamos lá, valendo! Vamos tentar. Sempre que nós formos escolher um alimento, por que ele é benéfico? Vamos lembrar de uma máxima da natureza? A natureza não faz alimento gordo e doce ao mesmo tempo. Você não encontra na natureza um alimento que tenha muito açúcar e muita gordura. O que a gente precisa evitar? Alimentos que têm muito açúcar e muita gordura na composição de um mesmo alimento. Então, sorvete, chocolate. Até que chocolate, se a gente observar um chocolate, principalmente esses bean to bar, um chocolate de boa qualidade, é possível a gente conseguir achar um chocolate de boa qualidade porque ele não vai ter tanto açúcar. Apesar de que você tem acompanhado a questão da manteiga de cacau, que está em falta. Sim. E que estão usando outros tipos de gordura e agora... Por isso, ler o rótulo é fundamental na hora da escolha de um chocolate, né? Conhecer o alimento. Os alimentos que são muito conhecidos como alimentos bons, cheios de polifenóis, alimentos que são ricos em antioxidantes, seriam as frutas vermelhas. No Brasil, nós temos a jabuticaba, o açaí. Aí você vai falar, mas a jabuticaba a gente só come o que tá dentro. Gente, açaí, não é o açaí cheio de leite condensado. É a fruta. A fruta. Fica a dica, hein? E aí a gente pode fazer um chá com a casca da jabuticaba, que é uma forma interessante de extrair ali aquela antocianina que tem na casca. E faz diferença de tomar de manhã, à noite, antes de dormir, para ativar as enzimas? Não, na verdade a gente teria... O ideal seria consumirmos alimentos antioxidantes ao longo do dia. Talvez no momento onde você se estressa mais, você pode recorrer a isso. Por quê? Porque o estresse, ele desregula o seu processo de antioxidação. Ele é pró-oxidante, ele estimula a oxidação. Então, se eu sei que eu vou ter uma reunião muito estressante agora, se eu sei que eu vou pegar um trânsito que vai me cansar, eu posso fazer o uso dessa estratégia de consumir um alimento antioxidante antes desse momento. Não fala mais sobre isso, então. É o chazinho da jabuticaba? O chá da jabuticaba. O que mais? A própria romã, os alimentos vermelhos, que tem essa coloração avermelhada. Mas a gente também não pode deixar de levar em consideração uma vitamina C, que ela é ótima também para ser utilizada ao longo do dia. Uma vitamina E que eu vou encontrar em sementes oleaginosas. Então, eu tenho condições de estruturar a minha alimentação de acordo com o meu dia, para eu tentar minimizar o impacto que o meu corpo sofre ao tentar se adaptar. Porque eu estou o tempo todo querendo me adaptar às situações. Então, eu peguei um trânsito muito estressante. O que eu posso fazer? Eu posso tanto ter ali uma fruta para eu consumir, que vai ter vitaminas minerais, uma castanha. Então, opções saudáveis que eu posso ter ali para me ajudar. Eu também posso fazer uma respiração, que são técnicas que podem me ajudar. Eu posso conseguir tomar um suco com algum chá, um suchá. Eu acho os suchá sensacionais, eu gosto muito dessa chá, ok. Suco. A mistura de fruta com chá. E aí eu consigo ter tanto a ação benéfica do chá quanto da fruta. E aí tem estratégias legais pra gente conseguir equilibrar. Nossa, eu já tomei uma limonada com cidreira, capim cidreira. Nossa, muito bom, gente. Recomendo. Bem geladinha. Bom, eu tô aqui pensando, quando você tá falando, assim, a importância, gente, de buscarmos informações, né? Da gente estar bem informado, da gente conhecer um alimento que é bom, um alimento que é vazio, né? Um alimento que é prejudicial. Mas não existe, ela está dando aqui as dicas, mas não vai existir uma receita generalizada. Cada um é cada um. Então, como é que é essa importância aí de tratar e considerar a individualidade? Aí vocês estão conversando com a minha busca, né? Eu acho a individualidade ela é fundamental. Então, a gente precisa se autoconhecer para conseguir dizer realmente o que te faz bem e o que te faz mal. Porque você vê por aí, não pode comer glúten. Todo mundo não pode comer glúten? Talvez não, né? Normalmente,
Quem tem problema com glúten realmente não pode comer, mas tem pessoas que não têm. E ao fazer a exclusão, a pessoa começa a fazer várias escolhas equivocadas, sem orientação. Então, a gente precisa se conhecer, compreender o que nos faz mal. O que eu posso dar de dica que seja algo que todo mundo pode usar? A gente precisa conseguir consumir a quantidade de proteína adequada no dia. O consumo de água, ele precisa ser um consumo de água diário e adequado, né? De se hidratar. E consumir frutas, verduras e legumes, que são mais ricas em fibras, que é um outro ponto que a gente também precisa estar atento. O que normalmente a gente sempre consegue é bater a quantidade de energia, que costuma ser o mais fácil, sem tanta atenção, né? Ainda mais hoje com o uso de ultraprocessados, que tem uma energia, a caloria, né? Uma quantidade de calorias concentrada em um volume muito pequeno de alimentos. Então você come pouco, mas tem muita caloria. E isso acaba sendo uma armadilha, porque eu deixo de conseguir atingir os outros nutrientes e ultrapasso na quantidade de energia que eu consumo. Gente, estamos agora, né, caminhando aqui já para o encerramento, para o fim desse nosso bate-papo. E eu queria lembrar aquela pesquisa que eu trouxe, né, no começo da Fiocruz, que fala que 1 em cada 3 brasileiros tem obesidade. Essa mesma pesquisa, ela mostra que quase metade dos adultos brasileiros, 48%, terá obesidade até 2044. Então, em 20 anos, o percentual que hoje está em 34% pode chegar a 48%. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Tanto a nossa parte individual, mas também uma parte coletiva, que é preocupar com o cuidado, né? Que é o que o Grupo Sada, ao implementar este programa Cuidar, ao trazer esse podcast aqui para debater o bem-estar e a qualidade de vida, está fazendo, né? A gente precisa olhar para o entorno e fazer a parte individual, que é aquela história do beija-flor que está apagando o incêndio, né? Com um pouquinho de água. Mas também é muito importante que as empresas se atentem para isso, né? E ofereçam esse tipo de opção, de caminho para guiar os colaboradores, né? Então, é isso. Eu vou abrir para que a Alessandra, que fez essa participação tão generosa, faça o encerramento, deixe uma mensagem aí final para quem está aqui nos acompanhando. Então, pessoal, eu acho que saúde se constrói no dia a dia. Então, a gente precisa sempre tentar manter a busca. Não é porque eu não consegui fazer 100% hoje que eu vou desistir de tentar um pouquinho de novo amanhã. Acho que esse é um lugar onde atualmente nós somos bombardeados por tantas cobranças que chega um momento que você fala, eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, eu não preciso tentar. Mas na verdade não, a alimentação ela pode ser simples. Eu não preciso estar cumprindo todas as expectativas da sociedade, né? Assim, todas elas, de come direito, malha, faz isso do jeito perfeito que as pessoas querem. Eu posso fazer à medida que eu consigo. Então, se eu consigo melhorar a minha alimentação, a qualidade dos alimentos que eu estou pondo na minha casa, a qualidade dos alimentos que eu estou ingerindo, se eu consigo praticar uma atividade física, seja a que eu estiver conseguindo naquele momento e depois evoluir, eu posso deixar essa caminhada um pouco mais leve. Esse processo de busca da saúde um pouco mais leve e mais palatável, mais fácil de eu aderir. Eu acho que a adesão é o ponto principal para o sucesso. Aquilo que é possível, ele é sempre melhor do que aquilo que é perfeito, na hora que eu falo de saúde. Com certeza. Então, gente, eu voto com a relatora, que ela terminou com essas palavras belíssimas. Eu quero te agradecer muito pela presença aqui, por compartilhar com a gente todo esse conhecimento, né? Acho que, como eu disse, a informação ela é muito importante, gente. Eu espero que para você que nos acompanhou, esse bate-papo tenha feito uma grande diferença. E você acabou de ouvir mais um episódio do Pode Cuidar, um podcast pensado para debater e promover o bem-estar e a qualidade de vida. Ele faz parte do programa Cuidar do Grupo Sada. A produção, o roteiro e a apresentação são meus, Keila Ariadne, e eu estou te esperando no próximo episódio para a gente continuar aqui
com essa conversa, com esse bate-papo tão importante. Você pode acompanhar os episódios do Pode Cuidar nas plataformas do Grupo Sada e também pelo YouTube. A gente se vê por aí. Até mais!